Sejam muito bem-vindos ao Conexões e Negócio, o espaço onde o setor produtivo, a política e as vozes que transformam o nosso Estado se encontram. Eu sou o Antônio Carlos Pereira e hoje recebemos um convidado que vive diariamente a linha de frente da saúde pública no Rio de Janeiro. Médico atuante no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, referência em alta complexidade e agora colocando seu nome à disposição para novos desafios na esfera federal pelo MDB. Recebemos hoje o Dr. Zealdo Amaral Júnior. Dr. Zealdo, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, meu amigo Antônio, pelo convite. Quero agradecer a Deus também pela oportunidade. E é um prazer estar aqui nesse podcast que é tão bacana, que fala aí de negócios, conexões. Eu acho que o network é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir realizar os nossos projetos. É uma honra tê-lo aqui conosco, doutor. Doutor, o Adão Pereira Nunes ele é o coração da saúde na Baixada Fluminense. Como é gerir o equilíbrio entre a medicina de alta complexidade e a demanda crescente da população? Olha, a população ela tem uma demanda muito crescente mesmo em relação à área da saúde. E eu acredito que isso acontece bastante porque a gente tem que... O Adão Pereira Nunes é um hospital quaternário. A gente tem que também botar o nosso foco muito ali também na atenção primária. Isso é um esforço que já vem sendo feito pela Prefeitura de Duque de Caxias. Eu vejo que é essa vontade humana e onde há uma vontade, com certeza, é um caminho para ser trilhado e as coisas vão sendo realizadas. Mas o SUS é um sistema de saúde universal e que a gente precisa integralizar a visão sobre o ser humano, sobre aquelas pessoas que realmente necessitam do sistema. Então, assim, eu acho que a gente tem que focar muito na atenção primária, porque a gente focando na atenção primária, que é uma saúde mais barata, até mesmo para a gestão pública, para a integração dos recursos que são enviados para o município, a gente consegue diminuir os custos com aquele paciente que já chega infartando no hospital, que chega tendo um AVC e que precisa ali realmente de um custo maior para poder realmente ter uma atuação de uma terapia intensiva sobre ele. Isso também se aplica sobre os pacientes que necessitam também de atendimentos prioritários relacionados ao trauma. Então, a gente tem que focar mesmo ali realmente na prevenção dos acidentes e também na prevenção das grandes doenças que a gente tem, que são, em sua grande maioria, as doenças cardiovasculares que nós temos aí no Brasil como principal causa. Doutor, na sua visão, onde o setor público mais falha e onde ele mais acerta quando o assunto, por exemplo, é atendimento humanizado? Uma coisa que o senhor acabou de falar. A gente, na nossa sociedade, eu acho que onde a gente mais acerta é na formação dos nossos profissionais. Nossos profissionais são muito humanizados, a gente tem um atendimento muito humanizado em relação aos médicos, enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais. Assim, se eu parar para poder ficar falando aqui sobre todos os profissionais que são envolvidos no atendimento em um grande hospital como é o Adão Pereira Nunes, eu tenho uma lista gigantesca. Psicólogos também. Então, assim, a formação dos nossos profissionais é muito humana. A sociedade brasileira em si, os seres que nós atuamos, os seres que atuam sobre a saúde pública são muito humanos. Então, acho que a gente acerta muito nessa questão. A gente consegue sentir... O brasileiro em si consegue sentir muito a dor do outro. Porque, mesmo que... Isso não acontece em Duque de Caxias, tá bom? Mas eu falo em outros municípios que eu atuo. Mesmo que a gente trabalhe em alguns municípios que a gente não tem um recurso necessário para poder atender, eu vejo todos os amigos, todos os colegas da profissão da área da saúde, que a gente não fala não para as pessoas. Então, a gente dá o nosso jeito. Essa é a grande verdade. A gente procura ali sempre estar falando o sim e procurando atender da melhor maneira possível, porque como é que a gente vai falar não para uma pessoa que está ali sentindo dor, uma pessoa que está necessitando de um atendimento, uma mão humana ali para atender? Nesse bloco, doutor, eu quero trazer um pouco mais para a questão da gestão, negócios e saúde pública. Muitos veem a saúde apenas como gasto. Nós sabemos disso, né? Que é sempre a prioridade de todo o governo. Mas ele é um motor econômico. Como políticas de saúde eficientes podem atrair investimentos para os municípios? Isso é uma questão muito interessante, é uma pergunta muito boa, porque a gente vê realmente o SUS como uma força motriz que é um ralo de dinheiro público. Mas não é bem assim. O SUS é uma ideia muito bacana, é um sistema de atendimento público muito bonito, e a relação de a gente atrair investimentos para o município relacionado ao SUS, relacionado à saúde, é uma coisa que realmente está muito relacionado. Por quê? Porque a gente precisa de pessoas com saúde
e com potência realmente de realizar o trabalho, seja ele braçal ou intelectual. Então, quando a gente tem um município que é referência na saúde, em que as pessoas realmente conseguem ter uma consulta preventiva, conseguem ter um atendimento de emergência se necessário, a gente consegue atrair mais empresas, porque as empresas têm naquele local pessoas com saúde que possam trabalhar e ter uma longevidade maior para poder estar atendendo as demandas da empresa em si. No nosso trabalho na Casa Civil, nós discutimos muito a qualificação profissional. Como a saúde do trabalhador influencia diretamente na produtividade das empresas no Rio, ou aqui no nosso entorno? Isso volta muito à pergunta anterior, inclusive, e também à resposta que eu dei. Eu acredito que seja realmente o que eu já falei, assim, é realmente uma questão em que, para a pessoa estar atuando bem, estar realmente fazendo um bom trabalho nessas empresas, principalmente as empresas que são empresas de iniciativa privada, a pessoa precisa realmente estar se sentindo bem, seja psicologicamente, que a gente tem uma questão muito crescente hoje na questão da saúde mental. Então, assim, a gente precisa realmente que as pessoas estejam bem para que a gente possa ter ali trabalhadores que estejam engajados e motivados a fazer o seu melhor pelo atendimento, seja no setor privado ou no setor público. Na sua experiência, doutor, qual é o impacto real do descaso com a saúde pública e a vida das pessoas no desenvolvimento das comunidades onde elas vivem? Então, isso é uma bandeira que eu defendo muito e que vai um pouco na contramão do que eu vejo muito aí em relação a políticas públicas e os players aí que realmente falam sobre saúde. Eu acho que a gente tem que realmente defender uma atenção primária forte. Essa é a grande base para que a gente realmente tenha pessoas com saúde, promovendo saúde para as pessoas. E eu acredito que essa conversa tem que ser trazida para a população em si. Porque se a gente não tem uma pessoa falando sobre essa bandeira, esse assunto, ele, infelizmente, fica esquecido, fica no esquecimento. Então, a atenção primária, e o que eu digo na atenção primária? A gente tem que ter realmente médicos da família aí que realmente sejam capacitados para poder estar prevenindo as grandes doenças cardiovasculares. E a gente precisa aí que tenha também um sistema de recompensa para esses profissionais, seja para o médico da família, o enfermeiro da família, porque o ser humano ele precisa também de recompensa para que não fique também ali naquela questão do marasmo. A gente precisa de um sistema de recompensa financeiro, salarial, a gente precisa de um programa praticado pelos municípios em que seja recompensado o profissional que está trazendo benefícios para a população. Nesse bloco, doutor, eu quero trazer um pouco da visão política e o futuro. Por que dar esse passo da medicina para a pré-candidatura, por exemplo, deputado federal pelo MDB? O que o doutor Zé Aldo quer levar, por exemplo, do hospital para Brasília? Eu quero levar a força da juventude. É isso que eu quero levar. Eu quero levar um olhar diferenciado para a saúde, porque eu sei o que acontece ali na ponta, eu sei o que acontece na ponta da lança. Eu sei quais são os gargalos do SUS. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem um grande problema no SUS hoje, que são as cirurgias eletivas. Por exemplo, a gente tem as hérnias inguinais, que são muito difíceis de operar no SUS. A gente tem aí as colestectomias, que são as cirurgias em que tem que precisar fazer a retirada da vesícula, que tem os seus cálculos. E inúmeras outras. A gente também tem alguns problemas relacionados a questões de atendimento em urologia também. Então, eu sei qual que está sendo o gargalo do SUS, eu sei aonde está sendo o problema. E além da atenção primária também, que é uma bandeira que eu defendo muito, que isso diminui muito o custo que a política pública tem em relação à gestão da saúde. Mas eu sei qual que é a realidade. Então, eu quero trazer esse debate para o nível público, eu quero trazer esse debate para o Congresso Nacional e, como uma liderança, apontar qual é o caminho, para onde que a gente tem que percorrer. E também eu acredito que o Estado do Rio de Janeiro tenha poucos representantes. E eu, como um médico, jovem, louco para poder trabalhar, cheio de energia, acredito que eu vou ser mais uma voz importante para tudo que está para poder vir aí, as nossas necessidades na área da saúde. Quais seriam, então, os principais pilares da sua plataforma? Estamos falando da descentralização de recursos para a Baixada ou a modernização da gestão hospitalar? Eu acredito que a gente tem que descentralizar os recursos. Tá?
Eu, inclusive, sou um defensor da Escola Austríaca de Economia, Ludwig von Mises. Então, eu acredito que os recursos, quanto mais descentralizados, quanto mais distribuídos nas mãos de pessoas responsáveis e competentes, a gente consegue aí ter um resultado melhor. Então, assim, descentralizar, a minha defesa é pela Baixada, pelos municípios da Baixada Fluminense. Eu acredito que a gente tem uma potência muito grande de discernimento em relação ao que a gente pode ser. O Brasil em si pode ser uma potência muito grande e a gente está falando de uma metrópole, uma das grandes metrópoles do mundo e a segunda maior metrópole do Brasil. Então, a gente tem uma potência muito grande de fazer negócios aqui. Então, eu sou uma pessoa defensora de que a iniciativa privada pode sim transformar a realidade da população brasileira, principalmente na Baixada Fluminense. Como o senhor enxerga a relação entre o poder público, empresas e municípios para que o desenvolvimento chegue de verdade onde as pessoas vivem? O que precisa render para que a integração funcione de forma, vamos colocar assim, harmoniosa e benéfica para todos os envolvidos? Olha, a resposta principal para essa pergunta sua é vontade humana. Por que eu digo isso? Porque eu vejo que há uma força humana muito fraca, principalmente em alguns municípios da Baixada Fluminense. Então, de primeira, a gente precisa realmente de pessoas que sejam competentes, estejam engajadas em querer fazer o melhor pela população. Falando um pouquinho da política velha que a gente vê que tem pessoas que entram na política e não tem entrega e chega no final daquele mandato ali, quer se reeleger e fica naquele papinho mole de que não fez isso por causa daquilo ou daquilo outro. Então, eu acredito que a força motriz que vai fazer tudo mudar é a força humana mesmo. A gente precisa de pessoas que estejam engajadas e sejam competentes para poder fazer diferente. E eu sou uma pessoa dessas, com certeza. Nós estamos percebendo isso. Doutor, eu estou recebendo aqui vários feedbacks aqui pelo nosso fone. Né? Minha equipe técnica está dizendo que a audiência está nervosa aqui, acompanhando a gente pelas redes sociais, nos ouvindo. E temos algumas perguntas do público, né, que eu gostaria que o senhor pudesse responder. Que bacana. Professora, temos aí uma pergunta do... Temos uma pergunta do Carlos, de Santa Cruz da Serra, para o doutor Amaral. Como o senhor pretende melhorar o atendimento de emergência para vítimas de trauma no nosso município, considerando a realidade atual dos hospitais e da SAMU? Boa. Meu amigo, que pergunta bacana. Obrigado, viu? Eu acredito que o maior problema em relação ao trauma não está dentro do Hospital Adão Pereira Nunes, que é a grande referência aí do nosso município de Duque de Caxias e também para outros municípios da Baixada Fluminense. O maior problema mesmo está fora, é na prevenção. Então, eu acredito que o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, como um grande hospital, a gente chama também ali o gigante, quem tem um carinho, gigante Adão Pereira Nunes, precisa mesmo fazer campanhas preventivas e que sejam campanhas impactantes. Por que eu digo isso? Porque a pessoa que anda de moto de forma imprudente, anda de carro de forma imprudente, ela precisa saber o que pode acontecer com ela e o quão é ruim para ela, para os seus familiares e também ali para a gestão mesmo da saúde pública. Então, o maior problema hoje não é dentro do hospital, porque lá nós estamos muito capacitados, nós estamos com todos os recursos, todas as especialidades que são necessárias para atender o trauma. A gente precisa realmente que as pessoas, a população entenda que andar de forma imprudente no trânsito é um ato de não amor, vamos falar assim, por elas próprias e também por suas famílias, amigos e familiares. Respondido, então, para o Carlos. Professora Elaine, temos mais alguma pergunta? A próxima pergunta, praticamente ele já respondeu, que é a pergunta da Fátima de Figueira. Além de atender melhor, o que o senhor pretende fazer para prevenir acidentes e reduzir os casos de trauma aqui no município? Volta muito mesmo nessa questão da instituição Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, de realmente começar a ir para fora, porque a casa está arrumada. Isso que a gente tem para dizer. Eu acho que a gente precisa realmente ir para fora, conscientizar a população e dizer para as pessoas que, mesmo que você precise, nós estaremos lá para poder atender. Mas é melhor chegar bem em casa, com calma, com tranquilidade. Então, é melhor prevenir. Vamos prevenir, gente. Vamos prevenir, que é o melhor caminho que a gente pode fazer. Tá ótimo. Tem uma parte do programa que eu gosto muito, que é o nosso ping-pong. São respostas rápidas, né? Eu falo uma situação e o senhor complementa. Realmente tem que pensar rápido. Isso. Doutor,
Um sonho para o estado do Rio de Janeiro. Eu sonho para um estado que realmente tem ali a potencialização da capacidade humana. Nós temos muitas pessoas que são muito inteligentes, que têm uma capacidade de realmente chegar longe, então eu quero uma sociedade que realmente potencialize essa questão humana. Então eu quero realmente um estado do Rio de Janeiro mais humano, mais seguro, com mais saúde, para que a gente possa viver de forma mais feliz. Uma referência na medicina para o senhor. Olha, uma referência na medicina para mim, amor, Jesus. Eu acho que esse é o ponto inicial em relação a tudo que eu atuo. Então, assim, Jesus é eu vou até falar uma frase clichê, mas é o médico dos médicos. Mas é a minha grande inspiração, porque uma medicina sem amor realmente é uma medicina que não chega longe. O MDB para o senhor significa? Democracia e tradição. Saúde pública é? Gestão, seriedade e pessoas humanizadas. Uma palavra para a Baixada Fluminense. Vitória. Eu sei que a gente pode mais e a gente com certeza aí vai ter um representante no futuro para que a gente possa realmente estar fazendo mais pelas pessoas. Papo maravilhoso, doutor Zé Aldo. Agradeço muito a sua presença, mas nós estamos já chegando ao final. A sua visão técnica e a sua disposição para o debate público enriquece muito o nosso Estado. O Conexões de Negócios segue aqui acompanhando as lideranças que fazem a diferença. E a você, nosso ouvinte, obrigado pela audiência. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e acompanhar nossos próximos episódios. Até a próxima!